Bora para mais esse bate-papo. E hoje quem está aqui com a gente, ele que é casado com a Daniela. Pastora Daniela. Também ele é pai da Rebeca. E do Jean. Isso. Exatamente. Nós vamos conversar hoje, bater um papo aqui com o pastor Wilson. Pastor Wilson, que é pastor auxiliar na Quinta e aqui, né, pastor? Isso, estamos ali junto com o pastor Sebastião Novaes, pastoreando ali a obra do Senhor. Glória a Deus. E também, além de pastor auxiliar, pastor Wilson, ele é coordenador regional de missões. Isso, missões. A gente também dá aula lá no ITQ. Professor também. E é um pouquinho de cada coordenador subregional de jovens. Cada um pouquinho a gente está fazendo aí. Meu Deus do céu, olha só, o homem faz de tudo na obra. E é assim, né? A gente tem que fazer de tudo na obra. Eu tenho uma experiência na minha vida, né, que há muito tempos atrás eu tive um comércio que eu pedi muito para Deus. Fui desobediente e tive de me curvar ao Senhor e falar: Senhor, me perdoe, e que o Senhor colocar na minha mão eu vou abraçar. E graças a Deus nós estamos aí para abraçar a obra de Deus mesmo com toda a finca. Maravilha! A apresentação aí do pastor Wilson. Pastor Wilson, seja bem-vindo aqui no nosso Pod Mais Fé. Obrigado, é um prazer estar aí com vocês aí, né? Vocês que estão ligadinhos aí, igual o nosso pastor Naldo falou. Não deixe de dar um like, não deixe de curtir, de se inscrever, né? E compartilhar aí com seus amigos, que isso é muito importante para o canal Pod Fé. Aí, ó, siga aí, né, a orientação do pastor Wilson. Deixe o seu like, isso nos ajuda, se inscreva no canal. Bom, pastor, vamos lá para o nosso bate-papo, né? E aí, fica à vontade, a casa do senhor. Eu já me sinto vontade aqui, né? Tá achando que eu cheguei meio espantadão com as luzes aqui, mas já estou à vontade já, e nós vamos bater um papo muito legal aí sobre missão nessa noite. Glória a Deus, maravilha! Tenho certeza que vai acrescentar na fé de muitas pessoas, porque um pouquinho do que eu ouvi, né, daquilo que o senhor experimentou aí nos trabalhos em missões, e assim foi espetacular, já me testificou assim tremendamente, né? Foi um testemunho maravilhoso, e é por isso que a gente convidou o senhor para estar aqui para edificar mais pessoas aí. Eu já agradeço, né? Agradeço de coração pelo privilégio, a oportunidade que o pastor está concedendo. E eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ser agradável para todo que estiver ouvindo aí. Maravilha. Bom, antes de missão, né, antes de tudo, tem aquele momento, e eu sempre estou aqui perguntando no nosso podcast, como que foi o encontro com Jesus? Isso é uma experiência que todos, né, têm em particular, e que é, assim, um dos maiores testemunhos, né, que é a conversão particular, aquilo que você viveu ali no momento em que Jesus te chamou. Como que foi, pastor Wilson? Vamos lá, pastor Naldo. Tudo começa com a avó, né? Perdi minha mãe, eu tinha de 8 para 9 anos, e a minha querida avó Cecília, né, que Deus já levou há muito tempo atrás, levava nós para um ponto de pregação, para a igreja, né? E aí a gente fomos criados praticamente dentro da igreja. E o meu batismo mesmo foi com 14 anos, pastor Carlos, hoje acho que superintendente lá em Rio Preto, né? Eu fui batizado ali na quarta IEQ. A quarta IEQ ainda era lá no Jussara, onde hoje é a 25ª IEQ. E dali eu fiz umas passagens de futebol, que jogar bola, deu uma afastada, né? Graças a Deus, né? Eu acho que não deu certo, porque Deus queria que eu fosse pastor. Mas aproveitei bem, né? Fiz uma passagem no Júnior, pelo Fluminense. Eu era federado pela Ponte Preta, na época de Júnior, né? Depois eu voltei para Araçatuba, e quando eu voltei a gente pegou um pouco mais firme. Mas mesmo assim ainda não estava tão firme com Jesus. A minha conversão mesmo para Jesus, ela corresponde aí de 15 a 16 anos para cá. 15 a 16 anos. Isso, firme na presença, né? Opa. Na igreja a gente está desde pequeno. Isso que nós temos de falar um pouco nessa noite. Não adianta estar na igreja se a cabeça está no mundo. Sim. Hoje a minha cabeça está com Cristo. Glória a Deus. Olha só, não sabia essa não, hein? O homem é craque de bola. Quase que engrenou aí o profissional. Foi com esse
grandes craques de futebol. Eu não vou colocar nome aqui, que é meio, né? Mas eu já fiquei num alojamento com um cara que foi craque nacional, né? Mas eu não tive a oportunidade que ele teve, né? Mas quando é da vontade de Deus, né? Eu acho que se eu tivesse virado um profissional hoje, eu não seria um pastor. E hoje, graças a Deus, a minha mente é ganhar alma para Jesus. Maravilha. Com certeza, né? Deus tem um chamado específico para cada um, né? E Deus se tirou de lá, né, com um propósito, né? Todos nós temos propósito e temos que seguir aquilo que Deus direciona. E essa é a melhor escolha, né? Talvez se o senhor tivesse escolhido, não, vou ficar por aqui, né? Talvez hoje, né? O senhor não teria aí a família que o senhor tem, não teria o ministério, né? Então... eu falo assim, né? Deus tem propósito na nossa vida. Eu estava federado na Ponte Preta, né? Carteirinha, tudo. Federado no Júnior, estava bem fisicamente, tudo. Mas a minha cabeça queria voltar por causa de mulher. E graças a Deus eu casei com ela e esse ano vai fazer 24 anos que eu tô com ela, entendeu? Então, ainda bem. Então a gente tem aí, olha só, quem foi que causou toda essa desistência aí, né, do futebol, né? Um bate-papo descontraído, é igual falando, né? Como eu fui criado com a avó, eu não tive aquela liberdade de ser um moleque de rua, um moleque mais com a cabeça aberta. Fui sempre trancado e quando você sai assim pra fora, você precisa de estar com o apoio da família. E eu ficava num alojamento lá em Campinas, sem ninguém, né? E nessa época, uma das primeiras namoradas minha, então... Mas graças a Deus, né? Ficava pensando nela aqui, quis dar uma louca, quis vir embora. E deu certo que eu casei com ela. Esse ano eu vou fazer 24 anos de casado. Tivemos o Jean tem 22 anos, a Rebeca já tem 18. Somos uma família sacerdotal, todos no altar do Senhor, louvando ao Senhor. Deus tem propósito. Maravilha. Falando em louvar, o senhor esqueceu de dizer também no currículo aí que o senhor também é ministro de louvor, né? Para Deus, um pouquinho de cada coisa, né? A gente procura fazer, a gente é nós, né? Isso. Nós procuramos fazer as coisas para Deus com excelência, né? Apesar de o senhor é pastor, o senhor sabe que a vida é corrida, ainda mais para o ministério, a gente trabalha fora, né? Mas, agora eu falei, eu desobedeci a Deus uma vez, né? E eu falei para Deus, que o senhor colocar na minha mão, eu vou abraçar. Então hoje que eu faço com amor, com carinho, com dedicação, sempre para o reino do Senhor. Maravilha. Bom, pastor, vamos entrar aqui, né, no assunto em que a gente convidou o senhor para vir, né, para poder edificar mais pessoas, que é missões. Hoje o senhor está como coordenador regional aqui das igrejas quadrangular, na parte de missões, e todos aqueles que estão em uma coordenadoria, né, eles estão ali, não porque o bispo achou, não, eu vou chamar o Wilson porque, né, eu fui com a cara do Wilson, né? Na verdade, todos que são coordenadores, que são chamados, né, exatamente porque algo a respeito da coordenadoria que ele está à frente se identifica com ele. E quando que nasceu esse desejo por missões? Quando que o senhor começou aí a trabalhar com missões antes de ser consagrado aí a coordenador regional? Em 2021, na verdade, tem uma missionária que chama missionária Isabel. Ela já levou uma membra da nossa igreja para a África. E ela conheceu o trabalho lá na África. O pastor, então, toda vez que ela vem na nossa igreja, o pastor colabora. Colabora como? Ela não pede dinheiro, não pede oferta, né? Mas ela vende trufas. E as trufas que ela vende, elas pedem para estar ajudando, para estar ajudando parte de pessoas lá na África. Então, há mais de 10 anos ela faz trabalho, né? E no ano de 2021 ela me ligou, né? E falou, pastor Wilson, na ligação, Deus me tocou no coração de levar o senhor para a África. Eu dei risada, né? Zacarias deu risada, foi complicado, né? Eu dei risada, né? Eu falei, amém, missionário, se Deus
prover, né, o financeiro, nós vamos sim, lógico, eu tenho desejo, né? Claro que eu tenho. Ela falou assim, então você deu risada? Se Deus tocou no meu coração, Ele vai te levar para a África. Né? Eu falei, amém, vamos ver, Deus vai prover. E ela falou assim, Deus vai prover. Então, na conversa vai, ela fala assim, ó, vai tirar o seu passaporte, já vai atrás de não sei o quê. Eu falei, essa mulher não é muito bem da cabeça não, né? Porque a vida financeira da gente hoje não é tão boa pra gente, né? Malemar o sustento da nossa casa, a família. E aí você vai viajar para um outro país, não é outra cidade, não é outro estado, você vai para um outro país. Eu não sei se você já viu no mapa a distância de Guarulhos até chegar lá na África. Você já viu? Meu Deus, não. Atravessa, né? 8 horas em cima do mar. Não tem acostamento, não tem praia, não tem nada. É o aviãozão, vai e vai embora. Então, nós preparamos e as portas foram abertas. O chamado aconteceu aí que o senhor começou a se envolver. Sim, com missões. Sim, foi praticamente mais aí, né? A gente já envolvia com ação social dentro da nossa igreja. O coração já ardia, né? Já trabalhava com pessoas dentro da nossa igreja, mas o missão mesmo, o chamado forte foi quando essa missionária ela chamou pra gente estar fazendo lá na África. E Deus foi preparando tudo. Eu falar a verdade pro senhor, né? Se eu pegasse as minhas condições material, física, não tinha condição nenhuma de estar indo para a África. Não tinha. Hoje uma passagem, para você ter mais ou menos noção quanto uma passagem, não é barato. E você não tem de ir lá só ir levar o evangelho. Você tem de levar um dinheiro, uma oferta, porque lá as pessoas têm de comer, tem de dar remédio, né? A gente tem de comprar a nossa água lá, que a gente não pode beber água, a nossa comida. Então tem muitas coisas lá que então, envolve tudo, envolve dinheiro. E graças a Deus, Deus abriu as portas. Deus abriu as portas. Deus abriu as portas, né? Conseguimos passagem, conseguimos o dinheiro da oferta, né? Eu sei que eu ainda fiquei com um pouquinho de dívida, ficou uns 3, 4 meses com dívida aí, mas não por causa da viagem. Por quê? Naquela época, para você fazer um exame da Covid internacional era muito caro. Foi bem na época da Covid, né? Não, ainda estava na pandemia. Ainda estava na pandemia ainda? Estava liberado, mas estava na pandemia ainda. Foi um desafio em dobro. Foi, então a gente tinha que fazer exame aqui, a gente fazia um exame, se tivesse tudo negativo, a gente ia. E é caro o exame aqui internacional. Meu Deus. Você chega lá, você tem que fazer um outro exame, é tudo em dólar. Então essa parte a gente não estava preparado muito. Então a gente ainda nós dividimos, né? E fica uns 3, 4 meses ainda pagando essas... Que não foi baratinho não, essas negócio da Covid aí. Olha só, então, uma viagem, né, nesse nível aí, e exatamente pela fé. Pela fé. Pela fé. Quando Deus tem chamado, né, eu falo assim, se Deus te chama e você se entrega a Ele, quem provê? Quem é o Jeová Jireh? É o Senhor Deus. Ele vai abrir a porta, Ele vai te abençoar, né? Então, se Ele te chamou, nunca recusa um chamado de Deus. Deixa Ele agir na sua vida e você vai ver que as coisas vão acontecer. E depois desse momento, ela te ligou, o senhor duvidou, que deu aquela risada, né? Não, fala aí, pastor, ó. A minha vida era Araçatuba, sim, né? Malemar, Birigui, Santo Antônio de Araquanguá. Quando vai em Limeira, São Paulo, né? Essas viaginhas. Agora você fala, vai pra África, tem que dar risada. E a partir de que momento começou a cair a ficha? Rapaz, eu tô indo pra África. Eu tô mobilizando pra ir pra África. A ficha caiu mesmo quando eu cheguei lá em Guarulhos. Eu vi aquele enorme Boeing. Só em Guarulhos que caiu a ficha? O senhor mobilizou tudo em Guarulhos, o senhor falou assim, agora eu vou pra... Na hora que eu cheguei assim, vi aquele enorme... Porque eu nunca cheguei perto de um avião. Né? Não era avião, era um Boeing. Né? Pra você ter uma ideia, as cadeiras assim, 1, 2, 3. Aí tem um corredor, 1, 2, 3. Aí tem o corredor, 1, 2, 3. Essa era a fieira praticamente quase 10 protonas numa fieira. Agora você vê assim, um avião ia lá e sumia. E eu ficava, meu Deus, isso daí vai ficar no ar? Juntou o medo. Não, então. Fica aquela apreensão, né? A gente nunca viajou de avião, mas graças a Deus, na viagem, né? Sentamos na cadeira do meio, sentei na cadeira do meio, não fui perto da janela,
Não vi nada. Não quis arriscar, dar uma olhadinha? Não, de longe assim, eu olhava assim, só via nuvem. Porque eles ficam ali, o avião que vai pra lá, não anda embaixo, só anda em cima das nuvens, você não vê nada, né? E eu sei que sentamos, foi quase 7 horas e 50 minutos de viagem, de Guarulhos a Luanda, né? Capital lá da África, de Angola. E sentamos, veio uma comida gostosa, uma comida da hora, comemos. Aí dorme. Aí tem uma telinha ali, você ouve uma música, você vê uma televisão. Aí mais tarde vem um café da manhã, porque o negócio é bom, né? E eu tava com medo de turbulência, mas graças a Deus o avião foi em paz. Tudo em paz. Tudo em paz. Não, tá tudo no controle de Deus, né? Mas se Deus chamou... Tem umas coisas que a gente fala, né? O diabo já tinha falado assim, né? Que nós não ia conseguir fazer missão lá. Né? E... Pra você ter uma ideia, nós estávamos em 8 missionários, porque não era Satuba, é Brasil inteiro, não tem etnia, placa de igreja. Lá, a missão lá se chama Paz para a Nação. Paz para a Nação. Paz para a Nação. Tem um pastor Gideão lá, bênção, um paizão mesmo, né? Então, nós vamos lá tem uma igreja, e lá recolhe as pessoas. Vocês foram num grupo de quantas pessoas? Aqui do Brasil nós fomos em 8 pessoas, mas veja bem, essa missionária que é a cabeça, junto com nós lá dentro de Guarulhos, conseguiu perder o avião, ela e mais outro. Meu Deus. Ficou para trás, nós desesperados. Era praticamente a que sabia tudo lá, já tinha ido várias vezes ela. Já sabia, né? Mas lá já tinha uma equipe esperando nós. Já tinha uma equipe já. Já estava tudo preparado, só que a líder não foi, a líder ficou para trás. Porque na hora que fazer o check-in, aquele negócio lá, né? Passar no raio-x, como vai levar muita coisa, tem de abrir bolsa, ver aquilo, acabou perdendo o ônibus, ela ficou para trás. Aí nós fomos na segunda-feira, ela conseguiu a passagem para quarta-feira, ela chegou lá na sexta-feira. Graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Joia. Pastor, e como que foi chegar ali na África, né? O que chamou mais atenção quando o senhor colocou os pés na África? Quando a gente fala em África, vou fazer a pergunta para o senhor primeiro. O que é a visão que o senhor tem de África hoje? Bom, o que é colocado para toda a sociedade, na mídia aí, né, que a África é um país totalmente miserável, né? Você já visualiza, né, crianças pobres, né? Aí, pastor, então, tem esse questionamento, não sei se você já ouviu. A África não é totalmente pobre. Sim. A África tem dinheiro e muito dinheiro. Com certeza. Só que lá quem tem, tem. Quem não tem... Não tem nada. Não tem. Não é igual aqui no Brasil. Classe A, B, C, vai, né, aquele monte de nível. Lá quem tem, tem. Quem não tem, tanto é que lá, o pessoal lá é só caminhonetona. Olha só. Mas nós não foi na parte fazer missão para aqueles que têm, nós fomos na parte daqueles que não têm, né? E quando chegamos lá, a recepção foi muito maravilhosa, né? Lá tem as mulheres que chamam mama, as mulheres chamam mama, é toda mama. Então elas põem aqueles turbantes na cabeça, aquelas, né? E nós chegamos no aeroporto, nós descemos, elas veio, como falar, quando nós chegamos recepcionar a gente, né? E ela cantando aquelas músicas da África e dançando. Pastor, que experiência. Ali já começou o meu coração a arder. Foi a primeira visão que o senhor teve ali. Foi essa recepção. Nós saímos, sim, da entrada do aeroporto, esse grupo de irmãs, que tinha bastante irmãos, né? Tudo africano ali, tudo esperando nós, né? E aí foi celular pra cima só pra ver, né? Porque a gente só vê em vídeo, né? Quando a gente vê ao vivo assim, é uma experiência espetacular. Pastor, assim, no meio evangélico, quando se fala de missão, é pregar o evangelho. Com certeza. Né? Pregar o evangelho. Mas vocês também foram ali com um propósito também, né? Qual que era o propósito, pastor? Tinha um propósito diferenciado dos outros, né? Vamos lá. Igual você falou, missão. João 15,16 vai dizer o quê? Não me escolheste vós a mim. Eu vos escolhi, eu vos nomeei para que vades e dê fruto. Nada a questionar, mas só dentro da igreja a gente não começa a dar fruto. Ali é para adorar a Deus, né? Qual que é a mensagem de Jesus? Ide por todo mundo, vai por todo mundo. Talvez eu tive a oportunidade de ir para a África. Eu tive, né? Talvez muitas pessoas que estão aí têm vontade de ir e não têm a oportunidade.
Mas qual é o mundo que a pessoa vive? Sua casa, seu trabalho, sua família, sua faculdade. Então, esse lugar, muitas pessoas necessitam de estar recebendo o Evangelho de Cristo. Como nós estamos falando, né? Eu tive um propósito de ir para lá. Qual era o propósito? Ensinar eles a fazer pão. Olha só, fazer pão? Fazer pão, né? Hoje eles têm uma padaria lá, já está levantada com recurso de dinheiro do Brasil, com oferta do Brasil. Eles já, depois que eu fui, já tem uma padaria levantada. Só que hoje o que impede lá parece que é documentação. Acho que não abriram a padaria ainda por falta de documentação, precisa de documentação, né? Então, eu fui para fazer pão. E eu dei aula para mais de 80 africanos lá. E graças a Deus, né, eu tenho um vídeo aí do pastor Gideão, da missionária, falando que hoje eles fazem os pão deles, eles conseguem vender o pão dele e alimenta muitas pessoas que têm fome lá. Meu Deus, que extraordinário, né? O bairro que o senhor foi lá, a cidade, qual cidade mesmo? Nós chegamos lá em Angola, nós chegamos na cidade de Luanda. Luanda é capital de Angola. Sim. Nós ficamos o primeiro dia lá, nós pregamos em uma igreja lá, eu não lembro o nome da igreja agora, que faz isso. Pregamos na igreja. No outro dia, nós partimos para Lubango, aonde era o real retrato da missão que nós ia fazer. Aí já é uma cidade, já. É uma cidade, é capital também. É província que eles falam, né? Província, né? Mas vamos lá. Luanda seria Brasília, capital. Sim. Vamos lá agora. Lubango seria Minas Gerais, seria Rio de Janeiro, outra capital. Entendeu? Sim. E aí já é uma população mais pobre, não? Igual eu falei para você, a África não tem só pobreza. Na cidade de Luanda, você vê uma parte assim, só caminhonete, capital caminhonete. Você já anda uma distância, né? Você já vê as coisas bem diferentes. Não vai subindo assim, eu vou morar na periferia, vou morar num bairro médio e vou morar numa classe alta. Lá é tudo meio separado. Entendeu? É tudo direcionado já, né? E quanto tempo o senhor ficou na África ali, fazendo missões? 12 dias lá. 12 dias? Mas 12 dias parece que faz um ano. Eu imagino, né? Pra quem... Não, é canseiro, pastor Naldo, porque a gente vai lá para fazer missão. Não vai lá para fazer turismo, né? Para quem gosta de pregar, tem culto 6 horas da manhã, tem culto 9 horas da manhã e culto 5 horas da tarde. Aí, ó. Teve dia do lado de pregar três vezes no dia. Tem uma galera que gosta de pregar, né? Tem que levar lá para África, quem gosta de pregar lá é bom. Chega um missionário brasileiro lá, eles querem levar para as igrejas para, né? E lá é rataté, né? Como fala? Reteté? Reteté, lá é do... Eu fui numa igreja lá, que é a Batista lá, fui pregar numa igreja Batista lá, é mais tradicional, não. Então, você prega de acordo com a igreja. Sim, né? sim. Então, você vai mais calmo, outra igreja você vai já entra no ritmo da igreja. Então, o senhor teve a oportunidade de visitar várias igrejas lá, né? Sim, eu mesmo, nesses 13 dias, eu acho que eu preguei umas 8 igrejas, eu acho que eu preguei lá para mais. Umas 8 igrejas, olha só. O senhor falou algo interessante, né? Tem uma grande maioria aí que pensa que fazer missões é fazer... eu vou, né, fazer missão, mas com outra ideia, né? Tem algo em segundo lugar lá que fazer o turismo, que é conhecer outros lugares, né? Já vi muitas pessoas que querem fazer missão na Espanha, na França, em Portugal. Tem que mandar ele lá para a África, lá fazer uma missãozinha lá. E nessas visitas, pastor, nas igrejas que o senhor teve a oportunidade de pregar, né? E eu imagino que a liturgia do culto é totalmente diferente, né? Não, pastor Naldo, o que eu vejo na África, lá eles são cristãos. Porque lá quando ele se entrega para Jesus, é para Jesus, né? A reverência, o respeito, né? Até estava conversando com o senhor antes de nós abrirmos o programa a respeito. Eles não chegam no altar do Senhor sem uma oferta, né? Lá a moeda lá é kwanza. Sem kwanza, para nós é centavo.
mas eles dão na mão da criança para a criança não chegar de mão vazia. E aqueles vídeos que nós vemos pessoas dançando, é daquela forma mesmo, vão ofertar para o Senhor com alegria. Isso me comoveu muito, muito, muito mesmo, né? Outro fato que me chama muita atenção, que nós estávamos conversando, é a respeito do batismo, né? As pessoas que foram batizadas, né? Não sei se você já viu na televisão, aquelas mamas, aquelas criancinhas amarram um pano aqui. Sim, sim. Né? Então, mulheres que iam batizar, aceitou Jesus, foram 9 horas para a igreja da noite, né? E passou a noite orando. E lá não é assim, mexendo no celular, não, é orando, buscando a Deus. 6 horas da manhã, nós pegamos todos eles e fomos para a beira do rio. Você sabe o que é batizar na beira do rio, 6 horas da manhã? Eu tenho o vídeo, né? Tá tudo gravado aí. E ainda eu falo assim, eu vou pôr a mão na água para ver se é verdade mesmo. E tava frio, a água tava fria. Aí entrou os dois pastores, o pastor Feliz e o pastor Gideão dentro da água. Maior seriedade, sem brincadeira, sem aquele negócio nada, eles entraram, consagraram o lugar. Aí foi vindo um por um, né? Um por um. E eles foram batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mais interessante é que aqui a gente vem, tira a capa, né? Veste uma roupa sequinha, se enxuga, veste uma roupa... Lá, pastor, o que eu ouvi lá, eu fiquei meio chocado. Eles acabaram de batizar naquela água gelada, né? Aquele pessoal tudo cantando, feliz, né? E eles iam pro canto, ficavam tudo ali, molhadinho, não trocava não. Ficava esperando ali. Ficava todo mundo esperando. Aí depois trouxe uma palavra. Você já viu aquelas caminhonetinhas que o pessoal monta atrás? Eu tenho no vídeo ali, é muito sangue. Alguns filmes, né? Ali é criança, é mulheres de idade, né? Ou foi uma experiência, eu não tenho noção. Não tem noção. Deus me levou para aquele lugar para mim dar valor para a alma. Porque aqui no Brasil também tem pessoas que passam necessidade. Este grupo de pessoas que foi para a África, eles também fazem missão aqui no Brasil, na parte do Nordeste. Né? Eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas eles fazem missão aqui na parte do Nordeste. Eles ajudam muitas pessoas lá também. Mas graças a Deus eu tive a experiência de ir por lá. E muitas coisas que eu via só em vídeos, né, em TV, eu consegui presenciar lá. Né? Teve uma coisa que me marcou, eu mandei vídeo para a nossa quadrangular, eu acho que o senhor deve ter visto. Eu ensinei eles a fazer pão, né? E aquele monte de pessoas, nós fizemos mais de 600 pão. Mais de 600 pães nós fizemos lá. E nós fomos levar para umas pessoas mais carentes ainda. Mais carente ainda do que na época. E como nós fez aquelas... Não tinha manteiga, não tinha mortandela, não tinha presunto, não tinha queijo, nada. Pãozinho, tipo um pão de leite, né? E lá é esses copos de água, sabe o copo de água? Sim. Lá tem esses copos de água como um copo de suco. Então, de ver se água é copo de suco, né? Então, nós compramos aquele monte de caixa de suco e nós fomos distribuir pão sem manteiga, sem mortandela, sem presunto, sem queijo, nada. O pão com suco. Eles estavam esperando nós. Era para nós ter chegado 3 horas da tarde, num lugar ermo, né? Ermo. Não sei de onde apareceu tanta gente, que você não via casa, você não via nada, e de repente começou a aparecer. E criança, eu não sei onde que aparece tanta criança, professor. Não sei, nossa, não aparece criança lá. E eu sei que nós chegamos lá, naqueles que começaram a vir, nós começamos a louvar a Deus, porque estava chegando com pão puro e o suco, né? E vou falar uma coisa para você. Esse é um pessoal educado, onde nós fomos. Não falava a nossa língua. Tudo que nós falávamos, tinha que ter um tradutor onde nós fomos. Nas igrejas não, lá ainda fala um português meio enrolado. Quando a gente vai pregar, né, sempre tem um tradutor, porque muitas coisas eles não entendem, né? Mas é esse lugar que nós fomos levar o pão lá, eles não falavam a nossa língua. Não falavam, então tinha que ter um tradutor. E tanto é que eu me emocionei, chorei bastante, mostrei no vídeo lá, não fazendo sensacionalismo, né? Mas porque eu vejo assim que muitas vezes na minha casa jogava tomate fora porque estragava, uma verdura jogava fora, sobra comida joga fora, né? E a gente aprende a dar valor nisso, muito, muito, muito valor, você não tem noção. Eu tenho uma foto ali, né? Que eu guardo de recordação, uma mama dando a comida com a menininha, né? Eu tenho essa foto aí.
Isso me marca muito, né? Hoje eu vejo aí o pai, a mãe pergunta, o que você quer comer hoje, filho? Ah, disso eu não gosto, disso eu não gosto. Nossa, tem tanta gente que queria ter o privilégio, né? De um arroz, um feijão bem feitinho ali, mais nada. Então a gente tava lá para aprender a dar valor nas pessoas e naquilo que Deus dá para nós. Isso é verdadeira missão, né? Sim. Tenho certeza, se você olhar para o seu lado, seu redor, seu aí, tem muita pessoa necessitada. Eu mesmo fui uma pessoa, não tenho vergonha de falar, que eu tive um comércio, né? Não deu certo. E o meu pai ganhava muito bem, né? Meu pai tinha um salário muito bom. E eu fui tão desobediente a Deus, meu pai sempre falou assim, filho, você pode pedir conta, mas comida você nunca deixa faltar comer na sua casa. O dia que faltar, você me procura. Fala a verdade, meu pai ganhava quase 15 salário mínimo. E eu cheguei numa situação de desobediência com Deus, que faltou coisas na minha casa, não tinha coragem de pedir nem para meu pai, para ninguém, só eu e Deus. A esposa, eu já contei isso na igreja. A minha esposa chegava e falou, amor, vem cá. Abria o armário, geralmente tem um pacotinho de sal, nem sal tinha, né? E ali foi onde que eu pus a minha cara no pó e clamei a Deus, pedi misericórdia. E Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha história. E nesse momento que eu estava passando dificuldade, pastor, eu chorava em casa e saía sorrindo na igreja, né? E hoje, como pastor, né, estive na frente aí, o pastor estava doente esse tempo aí, era minha preocupação isso. Não ver o sorriso das pessoas na igreja, mas querer ver as lágrimas das pessoas em casa para poder ajudar. Porque tem muitas pessoas que estão chorando, passando necessidade e estão sorrindo, louvando a Deus. Então a missão, principalmente da igreja, é estar ajudando essas pessoas, né? Então Deus muitas vezes me levou, eu penso comigo, me levou lá para a África. Aqui também tem gente passando necessidade, mas me levou para lá para me ter essa experiência, né? E foi uma experiência que, eu falo a verdade, ficou marcante na minha vida, o resto da vida. Agora em março, né, tem uma outra caravana. A missionária veio agora, coisa de um mês atrás, vender trufa na nossa igreja. E ela falou, pastor Wilson, os irmãos africanos estão esperando o senhor lá em março. Meu Deus, já lançou de novo o desafio. Lançou, né? Aí eu falei de novo, papai do céu tem que prover, porque senão não dá não, né? Deus. Mas tá na mão de Deus. Eu perguntar para mim, você voltaria para lá? Com certeza. É um povo amável, é um povo querido, que a gente aprendeu a amar muito, muito mesmo. Eu falei, tem um pastor lá, se chama Pastor Gideão. Se eu tivesse condições, né, hoje, eu trazia ele e a esposa dele, que é a Mama, para vir conhecer o Brasil, porque o trabalho que eles fazem lá é maravilhoso. Ele não dorme. Lá é pessoas 24 horas precisando de ajuda. Ele não dorme. Ô pastor, eu tenho essa curiosidade e eu acredito que muitas pessoas também têm essa curiosidade aí. O pessoal fala, né, que na África ali tem muito, dizer assim, aquelas pessoas que trabalham com trabalho oculto, né, das trevas, para não dizer o nome das religiões aqui, mas que tem muito, né, e até assim bruxos, assim, né, que trabalham muito forte, né? Vamos ver assim. O senhor chegou a ver alguma coisa nesse sentido? Comentários lá? Vamos lá. Não vamos envolver religião, senão talvez tenha isso, né? Só... Mas o forte deles lá não é Deus, entendeu? Não é Deus. Eu presenciei, né, uma história de um rapaz, né, que ele era da igreja, ele estava na igreja, né, no dia que batizou, eu presenciei. Ele era casado, teve um amante, aí depois de tudo quis largar da amante. A amante fez um trabalho lá muito forte, deu para ele comer, comeu, ficou na cama. Meu Deus. Não vou falar, né, mas até o do outro lado falou, não tem mais jeito, já era, tem que esperar a morte. O médico não tem jeito, vai esperar a morte. Enganou. Todo mundo, né? Aí tem uma serva de Deus. Falou assim para a família. Estava um vivo morto na cama, seco. E não morria.
Não comia, não bebia, não falava. Esse o senhor viu a história, o senhor não chegou a presenciar ele? Eu vi ele. O senhor chegou a ver ele? Eu vi ele. Depois nós conhecemos a história. E a igreja estava lotando por causa disso. Esse testemunho. Esse testemunho. Então, todo mundo lá, das outras religiões, todo mundo falou, não tem mais jeito, né? Médico, esperar a morte. Aí uma serva de Deus chega e fala assim, leva lá pro pastor. Leva lá pro pastor. E coração duro, já falaram que não tem mais jeito, ele tá na morte. Ele é um homem de Deus, não custa nada. E depois de muito custo, parece que conseguiram levar esse rapaz, esse jovem lá pro pastor. Né? O pastor Gideão. E ele começou a orar. Acho que foi a noite inteira de oração. Para quem não estava abrindo o olho, nada, ele saiu de lá sentado. Olha só. O pastor começou a orar, milagre pediu de para ele, se você estiver me ouvindo, confessa Jesus no seu pensamento. E ele começou a cair lágrima. E se você está me ouvindo, tenta abrir o olho. E foi ali, ele começou a dar as primeiras palavras, confessando a Jesus, né? E chegou um momento, né, que depois de muitas horas orando, conseguiram colocar ele sentado. Aí o pastor falou assim, agora o trabalho dele é com os médicos, ele precisa recuperar o corpo físico dele, levar no médico. A hora que levaram para o médico lá, os médicos falaram, não tem jeito de internar rapidinho, já medicamento daqui, dali, né? Quando eu fui lá, ele estava com a bolsa, estava com uma bolsa, né, mas já estava andando e forte, né? Essa experiência eu vivi. Ele reconciliou com Jesus. Não, eu acho que não era de Jesus, ele aceitou. Ele aceitou. Porque aonde eles ficavam não era de Jesus. Eu não vou falar aqui para não, talvez, sim. Né? Não era de Jesus. Não era de Jesus. Através desse milagre, as pessoas dali começaram a vir para a igreja aceitar Jesus. Um milagre muito forte. Um homem que não estava morto, tá? Não falava, ressuscitou o homem. Não estava morto. Mas já tinha sido desenganado, né? Desenganado por religião, desenganado por médicos, né? E esse pastor Gideão orando com os irmãos, orando. E esse homem, graças a Deus, o dia que eu fui lá, ele batizou. Eu conheci ele. Olha só, milagre. Ô pastor, já que nós estamos descontraídos aqui, né? Eu não sei se o senhor vai aceitar. Ó, essa daqui eu nem usei, tá bom? Essa daqui é da África, né? É lá de Lubango. Eu queria presentear o pastor. Rapaz, tá bom? Essa daqui é direto da África. Direto da Talvez África. você não usa, mas guarde de recordação. Meu Deus tá do bom? céu. Olha só, pessoal. Maria Luísa, corta aqui na câmera. Eu vou mostrar aqui pro pessoal, ó. Ganhei aqui, direto da África. Com certeza aí. É lá de Lubango, né? É africana mesmo. Todo mês a gente tem um culto de missões, com certeza. Em um dos cultos nossos de missão, eu vou com essa camiseta. Quando eu vim, essa camisa né? aqui. Pastor, de tudo isso aí que o senhor contou aí como experiência ali na África, né? Que a gente pode ver é um povo que, apesar das circunstâncias, das dificuldades, mas que realmente tem Deus em primeiro lugar. Né? Tem uma maneira única e especial de adorar a Deus, como muitos não fazem, né? Quando tem muitas coisas, né? Tem de tudo e tem a oportunidade, porque nós vivemos num país que tem essa oportunidade de poder adorar a Deus livremente e ainda, né, em circunstâncias muito melhores. E hoje, né, o senhor falando dessa experiência ali na África, a gente pode ver, né, um povo que adora a Deus assim, sem ver as circunstâncias. Hoje como o senhor, né, contou o seu testemunho aqui também, nós também já vivemos isso, de muitas vezes estarmos passando por algum momento de necessidade, mas entender que Deus acima de tudo. Hoje, né, está sendo levantada uma igreja lá em Lubango, onde nós vamos fazer lá a Paz para Nações. Então, estão levando com recurso do dinheiro aqui do Brasil. Eles estão levantando uma igreja lá. Esse pastor Gideão, o que acontece? Ele converte muitas pessoas, é um homem de Deus, uma bênção, é um paizão mesmo. E lá tem os diáconos. O diácono deles é diferente de nós. Lá eles falam que é o diácono. É um monte de jovens, moças, né? E o que acontece? Lá, se você aceitar Jesus e a família não
não for da religião, eles te expulsam de casa. Expulsa de casa? Expulsa, aí você não tem onde morar. Então aí é onde o pastor e as pessoas aceitam, eles não querem negar Jesus, vai pra rua. Você nega Jesus, aí vai pra rua. Meu Deus, forte isso aí. E aí o pastor Gideão ele tem esse trabalho, né, de recolher esses irmãos. Aí ele chama de diácono, né? Eles ficam lá na igreja, eles ajudam na igreja, né? Trabalham na igreja. Aí faz um alojamento na igreja. Não, tem do lado da igreja tem um alojamento. E tem, nesse caso ali que eu conheci, acho que tinha umas 3 meninas também, que também foi e morava com eles lá. Entendeu? É muito forte isso daí. Ou você aceita Jesus, é igual você tem, né? É a sua filha. Você aceitou Jesus? Vai negar? Não, então vai embora. Manda pra rua, ela é desse jeito. Pastor Arnaldo, é igual foi pro senhor. Não tem meio termo. Jesus diz assim, escreve aí. Ou você seja frio, ou você seja quente. O morno eu vou vomitar da minha boca. Então lá é o seguinte, lá ou eles é frio, ou eles é crente, é quente. Lá não tem esse meia boca morno, não. Logicamente que sempre vai ter um joio no meio do trigo, sempre vai ter, né? Mas na grande maioria... A maioria lá, ele se derrama de corpo, alma e espírito mesmo para adorar a Deus. É muito gostoso, muito gostoso. Então foi uma experiência sobrenatural, né? Eu acredito que Deus ele usou a missionária para ativar a fé do Senhor. Missionária Isabel. Missionária Isabel. E aí, né, é aquele ditado, né, que o pessoal sempre fala, né? Você coloca o pé que Deus coloca no chão. Com certeza. É uma missão impossível? Não. Se o senhor quiser ir, né? Posso falar para ela em março, né? Em março tá aí, você pode ir para a África também. Então o senhor está fazendo um convite, então? Uai, um desafio? É igual eu falei para você. O papai do céu provê, a porta tá aberta, a porta do avião, né? Mas eu vou falar a verdade para vocês. Quem tiver a oportunidade de ir, né? Se eu tiver a oportunidade de voltar, tem de ir, tem de voltar, porque é uma experiência marcante, né? Eu cheguei, quando nós viemos lá da África, né? Já na volta, eu parei no rodoviário lá. Sabe que é tudo caro, né? Não quis nem ver o preço. Um negócio, um salgadão desse tamanho, assim, na que eu bati o olho. Quero duas. Você vê que o negócio é né? E ali nós comemos, viemos embora. Chegamos em casa, minha esposa fez uma recepção com as minhas irmãs. Aquela banquete. Só que eu vou falar com você, pastor. Nos primeiros dias foi complicado. Não conseguia comer direito. Não comia direito? Não. Você comia e ficava lembrando as pessoas. Eu tive uma experiência lá, muito, sabe? A água mesmo, teve um dia que eu esqueci de levar água. A gente tem que tomar água mineral, garrafinha. Eu esqueci de levar água. A gente não pode tomar água lá para dar doença, alguma coisa, né? Eu esqueci porque a gente valoriza cada gota de água, assim, entendeu? Porque eu esqueci, né? Porque não tinha, porque eu esqueci. Aí eu cheguei, minha esposa fez aquele banquete, filhos, irmãs, sobrinho, primo, tá tudo lá, né? Só que não é a mesma coisa, você vê aquela boca gostosa. Eu vim no dia 29 de abril de 2022, dia 29 de abril eu cheguei aqui, dia 1º no domingo foi meu aniversário. Vamos fazer churrasco. Não é a mesma coisa. Não conseguia comer. Hoje não, se chamando com churrasco, hoje... Hoje já consegue. Hoje já, eu tenho que voltar para dar uma diminuída, mas não é a mesma coisa. Você fica, o pensamento tem muitas pessoas que estão precisando. Né? Por isso que Jesus diz assim, a gente tem que pensar no próximo. Que enquanto muitos estão sorrindo, muitos estão chorando, né? E isso marcou muito a minha vida. Pastor, e eu acredito que muitas experiências marcaram o senhor nessa viagem, nesse tempo que o senhor ficou ali na África, né? Mas do Wilson, que saiu do Brasil, ficou 12, 13 dias ali na África, qual foi o Wilson que voltou para o Brasil? Wilson cristão, né? Wilson cristão, porque qual é o maior mandamento? Muitas pessoas não dão valor nisso. O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas.
Eu entendo quando fala de toda a tua alma, você tem que amar Deus de toda a tua vida. E eu acho que muitos de nós somos falhos nisso, porque a gente não ama Deus de toda a nossa alma, que é a nossa vida. Jesus, ele completa. Qual que é o segundo semelhante a esse? Ama o teu próximo, né? E ali eu aprendi, né, a ser cristão, a amar o próximo. Eu aprendi, sabe? É diferente, hoje é diferente, né? Eu virei um pouco relaxado, pastor, porque, né, até fui na igreja há uns 7, 8 anos atrás, eu chorava na igreja, Deus, dá o dom de cura, me dá o dom de cura. Eu não conseguia ver uma pessoa doente, eu começava a chorar. Eu não conseguia ver um casamento terminando, eu começava a chorar. Foi passando um tempo, não sei se a gente vai ficando relaxado, foi perdendo essa essência. Né? A vida vai daqui, vai perdendo essa essência. E quando eu tenho o privilégio de ir lá para a África, Deus me retorna essa essência. Né? Quantas vezes eu vi uma família, pode ser pobre, aqui no Brasil mesmo, pode ser pobre que for, negrinho, branquinho, japonês que for, naquela vida mais humilde que for, mas é uma família. É uma família. Ali é um pai, uma mãe, um filho, está passando dificuldade, mas é uma família. Né? Hoje nós não nos preocupamos com isso, não. A humanidade hoje se preocupa assim. Vou preocupar com o meu. Se der, vou preocupar com o seu. Né? Então, hoje a minha cabeça, minha esposa está bem madura comigo, os meus filhos. Né? Quem nós podemos estar ajudando, nós estamos ajudando. Hoje o que falta é compaixão, né? Compaixão pelas almas, pelas vidas, as famílias. E eu creio, né, que Deus ele vai restaurar, né? Porque a igreja primitiva, lá em Atos 2, né, a gente vê que era uma igreja cheia de compaixão. Quando eles se reuniam, o que eles faziam? Eles compartilhavam o pão, tudo que eles tinham, eles compartilhavam. Então, ali havia compaixão. A igreja primitiva tinha compaixão, eles viveram esse tempo. A gente tem esperança de ter dias melhores, mas eu vejo que o amor de muitos está esfriando. Né? Vamos voltar no material, na parte da carnal, né? Vamos falar espiritual. Quando eu era pequeno, eu me lembro, as famílias eram mais unidas. Quando chegava no final do ano, que nem estamos chegando agora, as famílias se reuniam tudo. Hoje, você reunir a família é complicado. Tinha um aniversário, o bolo era desse tamanho assim, ó. Via aquele monte de gente. Hoje, para você fazer um aniversarinho ali é meio complicado. E hoje, as condições financeiras é bem melhor do que antigamente. Mas o homem, hoje nós estamos falando assim, né? Um versículo que eu aprendi na Bíblia errado, né? Maldito o homem que confia no homem, né? Não confio no homem, mas não é assim, né? Maldito homem confia na força dos seus braços, né? Então hoje muitas pessoas estão confiando na força dos seus braços. O seu Deus está sendo o seu braço. Esquecendo que o Jeová Jireh é aquele lá de cima ainda. O Jeová Jireh falou assim, ama o teu próximo, porque esse é o maior mandamento, né? E missão sem amor não tem como fazer. Sim. Não tem como fazer. Como você vai tentar ajudar uma pessoa se você não tem amor por aquilo? Como você vai querer amparar uma pessoa se o seu coração não arde por aquilo? Então, já segue aí um mandamento de Deus para você poder estar fazendo missão. Entendeu? Maravilha, maravilha. Pastor, eu quero que o senhor deixe aí uma mensagem para todos aqueles que estão aí conectados conosco. Nós já estamos partindo para o final, né? Estamos aí... Já nem sei quanto tempo, mas um bate-papo muito abençoado aqui. Né? Eu quero dizer para vocês que nos ouvem aí, é minha fé. Eu creio que Jesus está voltando. Está muito, muito perto de tudo, de todas as coisas. Hoje nós estamos ligados aí em meio de redes sociais, na internet, né? E nunca se ouviu falar tão forte da vinda de Jesus como nos últimos dias. Está muito próximo. E a Bíblia diz assim lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a sua vida? Sua vida é como vapor que está aqui e de repente desvanece.
O mês que vem eu vou fazer missão. Por que fazer o mês que vem se não pode fazer hoje? Você pode tirar um prato de comida na sua mesa farta e procurar quem precisa. Eu não aconselho dar dinheiro, viu, pastor? Dinheiro não aconselho, não. Dá dinheiro, não. Porque muitos vai tomar pinga, muitos vai usar droga, mas você tirar um prato de comida e dar para quem necessita, né? Isso é muito importante. Tem um versículo, acho que em Provérbios, que diz assim, quem dá aos pobres, empresta para Deus. Já ouviu esse versículo? Já. Quem dá para os pobres, empresta para Deus. Quando você está fazendo para o seu próprio, você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. E Deus vai te honrar. Né? Deus vai te honrar. Você foi chamado para isso. Eu fui chamado para isso. Para fazer a diferença. Os 12 discípulos eram homens normais que nem nós. Mas eles foram chamados para fazer a diferença. Aí a pergunta, a mensagem que eu deixo hoje. Estamos fazendo a diferença? Você está fazendo a diferença? Larga tudo que você está fazendo. Larga a rede. Mas você viu o milagre de Jesus agora. Jesus mandou pedir para jogar a rede lá direito. Viu um monte de peixe. Você vai largar? Larga a rede. Quem vai prover é Deus. Quem vai prover é Jesus na sua vida. Né? E faça aquilo que Deus está mandando. Não o que o homem, né? O homem eu quero. Se fosse fazer as coisas que eu quero, pastor, nossa, tem tanta coisa que eu queria fazer. Né? Tinha ficado jogando futebol. Com certeza, né? O versículo, uma mensagem que eu vou deixar aqui para nós acabar. Está em Gálatas 5, né? A partir do versículo 17. A Bíblia diz lá que a carne briga com o espírito e o espírito briga com a carne. Uma se opõe à outra para não fazer o que queres. O que você alimentar, vai fazer. Mesmo você tendo dentro da igreja. Põe a mão na consciência. Hoje nós vivemos 70, 80 anos e partimos deste mundo. Se chegarmos. Mas quando saímos daqui e formos para o outro lado, ou para o céu, ou para o inferno, será a eternidade. Lá não vou ter oportunidade de jogar bola, não vou ter oportunidade de ficar assistindo Netflix, não vou ter oportunidade de pescar, para rancho, para descansar. Lá vai ser tormento ou dor, ou só alegria. É você que faz a tua escolha. Joia. Então aí, pastor Wilson, deixando essa mensagem abençoada, né, contando um pouco da sua experiência ali na África, em missões. E não somente na África, né, mas contou um pouquinho da sua vida e de coisas aí que a gente conheceu um pouco mais do pastor Wilson. Pastor, muito obrigado por esse tempo que o senhor esteve aqui conosco, né, e esse bate-papo abençoado. Foi um amém. Privilégio. Deus abençoe. Pastor Ronaldo, né, nosso líder da Comec. Amém. É um pastor abençoado. Para mim é um privilégio, né, de estar aqui participando com vocês. E assim que tiver oportunidade, nós estamos aí para falar mais, né, das coisas de Deus, que é muito bom e muito aprazível para a nossa vida. Com certeza, nós vamos ter outras oportunidades. E para você que ficou conectado aí conosco, Deus abençoe sua vida. Olha só, não deixe de estar se inscrevendo na página do YouTube, do Instagram e também deixando o seu like. Nos ajude a compartilhar mais fé. Um abraço. Tchau.